Olá, meus consagrados, aqui quem vos fala é o TheCast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E hoje, né, eu decidi trazer um vídeo que já tá na minha lista de vídeos aqui pro YouTube já faz algum tempo, né? E como que hoje eu não tinha programado nenhum vídeo tipo tão uau, nossa, assim, que vídeo legal. Eu decidi trazer esse vídeo, tipo, mais calminho, mais tranquilinho, porque inclusive eu quero bater um papinho aqui com vocês. Porque eu tô com alguns projetos aqui pro mês que vem, né? Porque, inclusive, esse aqui é o último mês, é o último vídeo deste mês aqui, né? Então, pro mês que vem, eu tô planejando fazer algumas coisinhas e daí a gente vai conversar e interagir um pouquinho aqui neste vídeo aqui. Mas antes de eu conversar com vocês e tal, eu vou falar um pouquinho, né? Sobre o desenho, sobre o que se trata o desenho. Porque por mais que seja um vídeo, assim, bobinho, só uma speed art e tal, mas ainda assim tem um contexto por trás desse vídeo aqui. Esse desenho aqui é um desenho que eu refaço todos os anos. Assim, era pra ser refeito todos os anos, né? Mas em 2024 eu não refiz ele, né? Por motivos de que 2024 foi um ano assim bem... como posso dizer pra vocês? Eu não diria que foi corrido 2024, mas foi um ano de muitas mudanças, sabe? 2024, porque em 2024, se eu não me engano, eu fiz mais de 3 mudanças de 3 cidades diferentes, né? Então, minha cabeça tava uma loucura e tal, então eu tinha parado de desenhar nessa época de 2024. No começo ali de 2024 eu não desenhei muito. Então, eu acabei esquecendo de refazer esse desenho, né? Porque eu refaço esse desenho todo mês de agosto. Todo dia 8 de agosto eu vou lá e tento refazer ele. Não precisa ser necessariamente em agosto, no dia 8. Mas eu gosto de fazer no dia 8 porque, enfim, completa anos, né? E esse desenho aqui foi uma ideia que eu tive, assim, muito louca, sabe? De umas ideias, assim, muito doida. Que foi o quê? Antigamente, eu acho que eu já devo ter comentado aqui em algum vídeo pra vocês. Mas antigamente, logo no meu início ali que eu comecei a voltar a ter carinho pela arte de novo, que foi lá em 2018, foi lá no finalzinho de 2018, eu só desenhava personagens de Naruto. Eu tenho uma pasta, inclusive, de desenhos antigos, que só tem desenho de Naruto. Só tem desenho de Naruto. Eu poderia trazer algum dia aqui pra vocês, mas não sei se seria tão interessante, porque ela é uma pasta muito antiga, sabe? Então, tipo, só tem desenhos de animes e tal. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra vocês. Tem desenhos muito legais lá, inclusive dá pra ver o processo de evolução que eu tive desde 2018 até 2022, não, 2021 eu acho, que foi até o último desenho que eu fiz nessa pasta. Então é bem legal acompanhar o processo, talvez eu traga algum dia pra vocês. E daí, nenhuma dessas ideias que eu tive a ideia de construir uma personagem baseada no universo de Naruto, que, tipo assim, eu peguei várias características de vários personagens que eu gostava e mesclei em um personagem só. E daí, a primeira versão, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem, foi a de 2019, que foi aonde surgiu toda essa ideia que eu tive de juntar vários personagens, inclusive vocês, quem acompanha Naruto, assim, e vai conseguir catar algumas referências que eu quis colocar, né? Eu coloquei, assim, até muita referência. Eu não vou lembrar de todos os personagens que eu coloquei, né? Mas eu coloquei muitos. E daí surgiu essa primeira ideia. Aí, em 2020, eu decidi refazer esse desenho. Aí, a partir de 2020, eu já quis fazer todos os anos, né? Pra poder ver o processo de evolução. Porque eu acho isso muito bacana. Sabe, quem tem um desenho, por exemplo, no início da sua trajetória de arte, tem um desenho e toda a data específica que você fez aquele desenho, você refazê-lo. Isso é muito interessante, você vê o quanto você evoluiu, né? E daí na versão de 2020, que foi essa que eu vou colocar na tela também, a versão de 2020 já foi um baita de um pulo, sabe? Porque em 2019 eu não pintava. Eu acho que eu comecei a pintar meus desenhos no final de 2019, né? Os meus desenhos comecei a pintar com lápis de cor. Daí a versão de 2020 já tá bem mais polido, né? Tipo assim, você consegue ver uma certa evolução no traço, na pose, porque não tá uma pose estática, sabe?
E daí, essa época eu também comecei a pintar também. Inclusive, essa época de 2020, assim, 2020 pra mim foi o meu ano, saca? Tipo, foi o ano que eu mais me dediquei, sabe? E eu tenho desenhos incríveis dessa época. E daí você consegue ver o tanto que eu evoluí de um ano pro outro, né? Inclusive, eu poderia ter falado isso antes, né? De ter começado a falar isso. Mas o nome dessa personagem é Quina. As versões dela, eu quis fazer tipo uma linha do tempo, saca? Tipo, 2019, de 2019 até 2023, que eu acho que foi o último que eu refiz. Foi 2023 o último que eu refiz. De 2019 até 2023, ela só foi envelhecendo. Aí em 2025, que né, é esse desenho que eu estou refazendo, que eu tô fazendo agora, eu quis fazer uma versão dela um pouco mais jovem, né? No caso, seria antes de 2019, né? Alguns anos antes de 2019. No caso aqui, eu acho que ela teria, assim, em volta dos seus 17 anos. Eu acho que, tipo assim, na mesma idade ali com os meninos, sabe? Sakura, Sasuke, Naruto, enfim, a turminha ali. Acho que ela teria ali em volta dos seus 17 anos ali. Já em 2021, foi o ano que eu comecei a desenhar em sketchbook. Inclusive, foi esse ano que eu aprendi a fazer sketchbooks. Esse ano de 2021 que eu fiz, eu dei um salto assim gigantesco, né? Porque eu já comecei, eu mudei ela completamente. Ela não parece ter a mesma personagem de 2020, por exemplo. Essa versão, eu gosto dela, mas tipo, sei lá, ela poderia ser de qualquer outro anime, menos de Naruto, né? Até de Demon Slayer eu podia, podia ser com essa katana aí, nada a ver, nada combinando com nada. Mas enfim, o vestido dela eu gosto. Inclusive, esse coração que tem esse decote de coração, foi uma coisa que eu deixei constante, sabe? Foi uma coisa que eu fiz nos outros anos. Esse decote de coração que eu acho bonito. Agora passando pro ano de 2022, assim, eu tenho uma relação entre amor e ódio com esse desenho. Porque eu acho bonito, eu acho a composição bonita, eu acho a pose que eu fiz muito bonita, o jeito que ela fez da cobra um cachecol, sabe? Só que daí, o porquê que eu não gosto desse desenho é porque ele ficou assim, igual o primeiro. Ele ficou muito poluído. Eu quis enfiar um monte de referência, sabe? Por exemplo, eu coloquei esses chifres que não tem nada a ver. A coloração do cabelo dela mudou. E, enfim, muita coisa aí eu adicionei que ficou igual o primeiro. Então, por isso que eu não gosto tanto desse desenho. Partindo pra 2023 agora, esse desenho aqui, eu já tava na minha época meio dark, meio emo, sabe? Esse desenho tinha tudo pra ser legal, mas eu trouxe bastante referência nele e tal, né? Porque eu quis colocar um quadro, né, da primeira versão, ou foi da segunda versão? Acho que foi da segunda versão dela. Eu quis trazer um quadro dela da segunda versão e ela passando a mão assim, como se ela tivesse deixado o passado dela pra trás. Então foi uma coisa assim muito interessante que eu fiz. Só que do nada eu enfiei uma orelha pontuda, esse cabelo preto com branco. Não tem nada a ver, nada combinando com nada. Então, esse desenho aqui, não gosto dele muito também, não. Agora, indo pro ano de 2025, né? Porque, enfim, 2024 eu pulei. Eu adorei esse desenho. Esse desenho foi muito satisfatório fazer ele, né? Uma das características que eu quis trazer nele foi o cabelo louro, o olho azul, a pele um pouquinho mais queimadinha. A blusa também, que tem um decote de coração. Eu achei muito legal essa estética, então eu quis trazer ele aqui também. Só que eu gosto dele porque, enfim, foi igual eu falei, ele é uma versão antes de 2018, então ela tá mais nova. Mas ainda assim, 2020 pra mim foi o auge. Eu amo de 2020 e eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir fazer um desenho que consiga preencher o carinho que eu tenho por aquele desenho. Mas enfim, vamos ver o 2026 o que eu vou aprontar em fazer, mas eu adorei como ficou essa versão, e é isso. Bom, agora aqui falando um pouquinho sobre os projetos pro mês que vem, né, porque eu tô vendo que o vídeo tá quase acabando. Falando sobre os projetos pro mês que vem, eu quero trazer vídeos aqui pra vocês muito diversos. Então vai ser vídeos, assim, muito interessantes de ser assistidos, então vai ter tour, vai ter sketchbook tour, vai ter pasta de manga tour, nossa, vai ter muita coisa legal aqui pra vocês, vai ter tutorial, enfim, vai ter muita coisa pro mês que vem. E daí, como que eu vou fazer esses vídeos se eu só tô postando só no domingo? Então,
Eu tô pensando em postar às quartas ou às quintas. Ou seja, vai ter 2 vídeos por semana. Nas quintas e nos domingos. Ainda não decidi qual a data específica que eu vou usar nas semanas. Mas o importante é que vai ter 2 vídeos aqui pra vocês. E daí eu passei esse mês de agosto aqui todinho fazendo, produzindo conteúdo aqui pra vocês. Então eu espero que vocês gostem, né? Porque eu tô amando os vídeos que eu fiz. Mas é isso, essas são as novidades aqui pro canal. Esse foi o desenho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem de olho que essa semana, inclusive, já vai ter vídeo novo aqui pra vocês. Até o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus e fui!